Abra aí sua Bíblia em Hebreus 11, 32. Diz assim a Bíblia: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, gente dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, de dentro da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aqui, esse pequeno texto do livro de Hebreus fala sobre um assunto tão importante para nós, que é nós como família e a vitória nas tribulações. Quando lemos aqui esse pequeno texto do Hebreus 11, nós percebemos aqui que a fé não livrou muitos servos de Deus das tribulações. Pelo contrário, muitos desse povo, heróis da fé, que nós já compartilhamos sobre tantos deles, né? E aqui a Bíblia descreveu rapidamente depois sobre outros deles, né? Alguns deles, por exemplo, Abraão, Moisés, Samuel e todos os outros que a gente viu detalhadamente, que Hebreus também falou detalhadamente. Depois aqui a Bíblia passa por alguns deles rapidamente, que não se detém, né? Daí falou sobre aqueles Davi, outros profetas, enfim, todos eles. Mas todos eles enfrentaram perseguições, guerras, momentos difíceis de família e venceram batalhas também impressionantes. Nós cantamos sobre Jericó aqui, né? E as muralhas cairão. Imagina, as muralhas caindo ali de Jericó, que era intransponível, mas que era tão importante. Outros passaram por sofrimento imenso, viram ali, alguns foram cerrados ao meio. E detalhe, né? Não tinha anestesia. Que a gente pensa essas coisas, né? Somos muito modernos. Hoje você entra no hospital, se precisar tirar uma perna, você entra e sai, não percebeu que tirou a perna. Ali não tinha anestesia, mas a Bíblia diz, cerrados ao meio. Sofrimentos grandes, mas também tudo isso envolve famílias. Toda família passa por travessia, períodos de alegria,
mas também períodos de crise, enfermidades, notícias inesperadas, finanças às vezes com dificuldade, tanta coisa, né? E passa mesmo, né? Alguém aqui já passou por alguma tribulação na vida? Deixa eu ver aí, a mão. Parece que é coisa meio comum aqui, né? Pois é assim mesmo que funciona. A questão não é assim, né? Não é se ela veio, se estamos passando, ou se ela virá. A questão é, ela está aí. E como a família, nós, permanecemos de pé quando ela chegar? Como é que é a coisa? Como é que a gente fica em pé? Como que a gente fica firme quando chegam as tribulações? É isso que a gente pode ver aqui na Bíblia, ensinando a gente através do texto de Hebreus. Uma coisa importante, a primeira delas que eu vou compartilhar com vocês, é que a família permanece unida quando aprende a confiar em Deus nas lutas. Nas lutas, a gente tem que permanecer unido, sempre. E aí a gente começa a ter uma experiência boa como família. Só lembrando aqui, verso 33 e 34, olha só. Fala das pessoas da fé, os quais subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam da espada e da fraqueza tiraram forças. Olha, esses versículos aqui mostram gente passando por situação muito difícil. Daniel enfrentou leões, os amigos dele enfrentaram fornalha, Davi enfrentou guerra, Gideão enfrentou inimigos muito maiores que o seu exército. Mas aqui, eles não venceram porque eram fortes, eles venceram porque confiaram em Deus. Aqui em nossas famílias acontece a mesma coisa. Existem momentos em nossas vidas, não é, que os problemas vêm e parecem maiores que as nossas forças. Às vezes tem crise que a gente não consegue resolver só no conhecimento, mas é nesses momentos que a nossa fé entra em ação, a nossa fé floresce. Imagina aqui, cada uma dessas pessoas que foram citadas na Bíblia, por exemplo, aqueles que foram cerrados ao meio, a gente leu, né? Imagina vocês, eu, tendo alguém da família que naquela situação, por causa da fé, foi cerrada ao meio. Como estaria a sua família? Pensaram? Como estaria a sua família? Um filho seu, dessas crianças aqui, né, tão lindas, de repente, por uma situação daquelas, passar por uma situação semelhante. Como você estaria? Um caos, né, gente? Uma tragédia. Tragédia grande, daquelas para muitos insuportáveis. São nessas ocasiões que as famílias tiveram que se fortalecer. E no fortalecimento tiraram forças, né? É o que diz aqui no texto do verso 34 que nós lemos. Olha, da fraqueza tiraram forças. Olha que coisa. Da fraqueza tira força. Assim somos muitas vezes, quando a gente olha para a Bíblia, vê nossas situações, como elas passam, não é? E a tribulação não é questão de estou ou não passando, mas muitas vezes é quando ela virá, quando ela chegar, porque isso invariavelmente pode e vai acontecer com todos nós, né? Estamos aqui nesta terra, humanos, tantas variáveis que estão pela frente, né? Você e nós somos famílias, tanta coisa acontecendo, tanta família fazendo, trabalhando, viajando, se esforçando, andando estrada fora, envelhecendo,
E uma hora dessa, às vezes nós vamos passar, às vezes nós passaremos por algum momento em que nós vamos precisar tirar forças. E de onde virão essas forças? Do Senhor Jesus, pela fé. Ele suscitará forças para aquele que não tem força. E a família, quando nas tribulações, quando ela está unida num propósito, ela consegue, pela fé, pela sabedoria, atravessar momentos difíceis, nas tribulações que a gente passa. Aqui Hebreus fala muito isso, para a gente, a Bíblia fala isso, né? E uma família unida aprende a passar por essas fornalhas. A gente aprende a orar junto, a gente aprende a buscar a direção de Deus em momentos difíceis, confiar que o Senhor está no controle de tudo, não é verdade? Qual é nossa vida? E qual é o nosso maior bem que uma família pode ter? Parou para pensar nisso? A gente fica buscando um monte de coisa, né? Buscando independência financeira, independência de vida, ter as nossas próprias coisas, não esperar nada, não ser peso para os outros, de uma série de coisas. E a gente busca, e normalmente buscamos por ajuntar bens, como se eles fossem nossa segurança. Também é. Mas eu vou dizer para nós, como família de fé, o nosso maior bem é a fé. Sabia? Fé em Jesus, mas o nosso maior bem é a fé. A fé é um dom, um presente de Deus para nós. A fé é aquele momento que você vai, momento em que você fica firme, que você confia em toda circunstância. Mesmo que você não vê, mesmo que você não possa fazer nada, não é? Você vai. Tive uma experiência de fé, contei de manhã aqui uma experiência de fé simplesinha, para mim foi forte, né? Estava vindo do mercado, aí passei numa rua, duas mulheres num carro bonito, aí eu parei atrás dela e falei assim, puxa, mas que essa pessoal não vai para frente, né? Aí resolvi contornar. Quando eu contornei, a moça falou, me ajuda aqui, meu carro apagou, não dá nem sinal de nada. Aí eu falei, eu posso fazer o quê, né? Não entendo nada, que eu falei de manhã, não sei nem arrumar pneu de bicicleta. Aí eu falei, bom, tá bom, né? Aí eu falei assim, eu vou. Às vezes é só sentar e ligar de novo. Acontece, né? Falei, o carro foi lá para frente, depois eu voltei, ela saiu assim, e eu falei assim, não está pegando mais, não dá nem sinal de nada, não sei o quê. Vou dar licença, peguei, sentei no carro, falei, Senhor, seja o que o Senhor Deus quiser. Pode fazer até um milagre, né? Desliguei o carro, peguei a marcha, que era automática, fui para frente, para trás, botei no neutro de novo, dei partida, o carro... Aí saí e falei para a mulher assim, pode seguir o seu caminho. E ela falou, só isso? Eu falei, Quer que eu faça o quê? É isso, pode seguir. Mas que coisa! Eu falei, o que foi? Acho que foi fé, senhora, foi fé, porque eu não sei fazer nada. Daí eu pensei, né? Tinha duas opções, ou o carro acontecia aqui, Deus fazia o milagre, ou eu ligava para o Robinho. Não precisa nem ligar para o Robinho, né? Então, alguma coisa eu ia ajudar, né? De alguma maneira eu ia ajudar. Aí eu falei assim, que beleza. Daí eu peguei, sentei no meu carro e falei, obrigado, Jesus. Fé é aquilo que você vai, você faz, independentemente do medo, às vezes, que a gente tem. A gente tem medo de muitas coisas, mas você não tem que fazer. Então você vai e faz, em nome de Jesus. Quando a família é unida, ela se reúne nos momentos difíceis. Da fraqueza, como é que diz a Bíblia? Da fraqueza, suscita força. Momento difícil. Fiquei imaginando, né, a família daqueles que foram cerrados ao meio. Da fraqueza, tiraram forças. E a Bíblia não estava falando de quem foi cerrado ao meio, porque quem foi cerrado ao meio foi para o galardão que Deus tinha separado para eles. Mas a família, sim, tirou forças da fraqueza, por causa de Jesus.
quando a família é unida, aprende a orar junto, aprende a andar junto, vem as dificuldades como virão mesmo. Vem. Mas você tira força. Família junto, unida sempre. Por isso que, olha que coisa boa, né? Você tem feito isso. Se não fez, esse é o mês de oficina. Lembra que a gente conversou? Mês da oficina. O que é o mês da oficina? Onde a família para e chega e fala assim, vamos restaurar os pontos da nossa fé que estão meio precisando de reparos. Um dos reparos é esse. Precisamos juntos colocar as coisas no lugar. Os sonhos da família, os sonhos dos filhos, os sonhos da mulher, os sonhos do marido, as dificuldades que a gente passa, vamos colocar junto, vamos orar. Vamos orar e entregar na mão de Deus. Da fraqueza a gente tira a força. Não é, gente? A gente passa por tantas coisas da vida, né? Tantas coisas que a gente passa. E passa. Deus ajuda. Salmo 46, versículo 1 fala assim, olha, Deus, você sabe de cor, né? Deus é o nosso refúgio e socorro nas tribulações. Por isso a família e as tribulações, elas vêm. E as famílias não permanecem fortes apenas porque possuem só uma estrutura junto ali o tempo todo, ou boa situação financeira, ou um bom planejamento, né? Às vezes a gente tem bom planejamento, mas permanecem fortes quando aprendem a depender de Deus, que é o nosso Pai. Depender de Deus. Eu gosto de, às vezes alguém diz assim, há casas que falta dinheiro, mas sobra fé. Olha que coisa. Essa é a fé que sustenta famílias em momentos difíceis. Às vezes falta. Mas falta, mas a gente ora, a gente crê, a gente tem fé e supera, isso torna a gente mais unidos. É ou não é? Unidos. Quantas coisas a gente passa junto, né? Mas quando estamos unidos, firmes. Eu vi que hoje é Dia das Mães, né? Tem um monte de mãe por aí, né? Quem é a mãe de fora que está aqui hoje? Eu sei que tem uma ali. Não é de fora, não. É de fora? É de fora, né? Ali tem. Minha mãe está aqui, ó. Minha mãe está aqui. Quem é a mãe de fora mais aí? Tem alguém? Quem recebeu mãe de fora? Recebeu. Pois é, né? A gente recebe, porque por trás de cada mãe, de cada pai, de cada irmão, tem uma história. Não tem uma história? É uma história firme, de dificuldades, de alegrias também, de tantas coisas, mas é assim quando a gente fica forte. Uma outra coisa que Hebreus nos ensina, queridos, aqui importante, é que a família, a gente permanece unida quando valorizamos o que é eterno. Olha só, Hebreus 11, verso 35 a 38. Vamos ler de novo ali? Verso 35, 38. Olha o que diz aqui, ó. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros passaram pela prova de escárnios e açoites e até algemas e prisões. Aqui a Bíblia fala coisas interessantes. Eles falam, uns foram torturados não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Talvez algumas Bíblias tenham explicado melhor, mas o sentido disso é, alguns, eles recusaram deixar de sofrer, porque o que estava na eternidade era mais importante. É tipo assim, você nega a Cristo e eu te livro da morte. E elas disseram, eu não nego a Cristo, prefiro a morte. Esse era o sentido. O sentido que é mais superior àquilo que é eterno. Aquilo que eles tinham visão para frente. Quando a gente tem a visão na eternidade, irmãos e irmãs, toda a nossa vida melhora. Você sabia disso? Sabia? Sabe por que a gente fica angustiado, depressivo? Tantas coisas que tem nessa vida?
Porque a gente tem a visão só desta terra. Essa terra tem roubo, essa terra tem injustiça, essa terra tem tantas coisas que a gente tem que lutar, fazer, alcançar, viver por dinheiro, por sobrevivência. E quando as coisas aqui ficam enroladas, a gente começa a sofrer, porque a gente acha que vai viver essa terra para sempre. E a gente fica tão angustiado, nervoso, ansioso, depressivo, né? Passa uma vida ruim, constrói coisas ruins. Por quê? Porque a gente tem a vista nessa terra. Mas quando você levanta os olhos e olha para a eternidade, daquilo que Deus tem prometido para nós, como povo, um novo céu, nova terra, aonde não haverá morte, nem dor, nem lágrimas, aonde Ele prometeu estarmos juntos da sua mesa, a nossa esfera de vida, ela se transforma, ela muda, adquire esperança, a gente passa a viver pela eternidade também, não é? Aqui, viram poucos detalhes, a gente perde a pressa, a gente perde de vista a morte terrena, a gente valoriza o que é de cima, a coisa fica mudando na gente, tudo fica melhor, a nossa vida aqui fica melhor, quando a sua perspectiva muda do terreno para o eterno, sabia? Qual é a sua perspectiva? Parou para pensar já? Você está pensando muito daqui ou muito de lá? Conforme você pensa, vai ser direcionado a sua vida. E aqui, no livro da Bíblia, elas muitos deles não experimentaram vitórias visíveis. Muitos deles não viram. Aqui, é o que nós lemos lá no final da Bíblia, né? Lá em Hebreus 11, que fala dos heróis da fé. Olha, presta atenção, gente. Heróis da fé. E quando chega no fim de Hebreus 11, que fala de todos os heróis da fé e de grandes exemplos, ele termina assim, no final: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Todos eles que almejavam coisas, não obtiveram muitas vezes a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Ó, coisa superior. Sabia disso? Ei, sabia, Frank, que Deus tem coisa superior para você? Muito superior que a escola, aluno, o Enzo lá, né? O Enzo da escola, a Lohane lá. Tem muita coisa superior ao seu trabalho, às vezes, que é difícil, cansativo, né? Mas superior. Você vai construindo a visão superior. Coisa linda, né? Estou lendo um livro que fala o que é felicidade. E o autor diz assim, descortinando, ele fala assim, que a felicidade ela não existe. Ela é construída. Você constrói felicidade. Ele diz assim, você acha que alguém que fica lá no aeroporto dia inteirinho, que nem doido, pegando mala de dentro de avião e colocando nas esteiras e vai e volta, mala pesada, aí a gente reclama porque a mala da gente vem quebrada, né? Quando você pegar uma mala de avião, a mala vier quebrada, você fala assim, oh, Senhor, abençoa essa pessoa que está estressada, que pegou minha mala e ele fala, você acha que essa gente toda tem prazer, amor, e estou ficando o dia inteiro desse jeito? Não, ele faz pela sua escolha, ou por profissão, ou por tantas coisas, mas ela escolhe tratar aquilo como uma missão da sua vida. E o crente, mais ainda, escolhe fazer coisas difíceis, viver coisas difíceis, porque a Bíblia nos promete coisas superiores, que aqui é só uma construção. Aí você fala assim, não, eu vou melhorar o meu humor, eu vou melhorar a minha vida quando chegar no céu, porque aqui é tanta porcaria, e fica reclamando o tempo todo, né? Mas não se enganem, eu acho que essa gente não vai entrar no céu. Eu acho difícil. Porque tem uma máxima, né? Se você não é feliz aqui, você não é feliz lá.
Se você não é feliz com as coisas que tem, não será feliz com as coisas que terá. A questão é essência. Essência da nossa vida. É que nem dar, né? Se eu tivesse dinheiro, eu doaria mais. Não. Quem acha que vai doar mais quando tiver e não doa agora, fique tranquilo. Quando você tiver mais, você não doa, vai doar do mesmo jeito. Vai ser o mesmo munheca de samambaia. Mão de vaca. Não vai dar certo. E essa gente, a pessoa gente no céu, mal-humorada, gente, que coisa horrorosa. Hein, Milton? Você lá no céu, de repente chega lá, o que é isso aqui? Coca-Cola? Minha mãe, essa Coca-Cola não engorda. Não, essa Coca-Cola engorda, não gosto não. Coisa horrorosa, né? Não vai ter gente murmuradora no céu, porque no céu vai ficar chato pra caramba. Mas quando a gente constrói felicidade nas coisas que a gente vive, na vida que a gente vive, você vai vivendo e a sua visão vai ficando superior. Porque a gente tem tribulação, mas a gente não precisa viver atribulado. É ou não é? Então, alguns ali sofreram profundamente, mesmo assim continuaram firmes, porque enxergavam algo maior do que o sofrimento presente. Sofrimento presente não se compara à glória futura, dizia o apóstolo Paulo. Está sofrendo? Está sofrendo? Louve. Está chorando? É isso. Não é fácil. Falar é fácil, né, gente? Como eu estou dizendo aqui, falar é fácil. Mas a partir do momento que você já sabe, você se lembra, o Espírito Santo age. Age quando você precisa. Hoje, muitas famílias assim, estão sendo destruídas porque vivem apenas para o imediato, para agora. Dinheiro, título, aparência, conquistas materiais. Mas uma família firmada em Deus entende que existe coisa mais importante do que essas coisas daqui. Sabia? As coisas daqui, na verdade, elas tiram a sua alegria. Elas não colocam a sua alegria. Uma vez eu li um livro que a pessoa fez assim: você pode viver com a maioria das coisas que você compra, mas você não pode viver com coisas mínimas que você não precisa comprar, como a graça de Deus, como o ar, como o amor, como o perdão, como a convivência. Não precisa comprar. É ou não é? Ter bom relacionamento, você precisa comprar? Não precisa. É a graça de Deus te fazendo ser. A presença de Deus, precisa comprar? Precisa não. Não, você está aqui tranquilo. Você está aqui ouvindo. Isso é um privilégio grande. O amor dentro de casa, precisa comprar? O que você precisa fazer? Cultivar. Coisa simples. Aquela mãe aqui atribulada, né? O grito que ela deu. Às vezes a mãe tem que dar uns gritos, né? Pois é, né? Mas às vezes acontece, né? Quem nunca, né, irmãos? Quem nunca, né? Mas acontece, mas cultivar a fidelidade, a salvação dos filhos, a comunhão, precisa comprar, é a alegria. Quantos aqui ficaram bem felizes no almoço de Dia das Mães hoje? Ai, que beleza, ó. Olha que beleza. Tudo bem que você comprou as comidas. Você não comprou? Não, os maridos compraram, né? Explica, mulher. O filho. Jesus, marido, olha. Marido tem esse problema, né? Acho que tem que resolver tudo. Pois é a convivência, é a mesa, é a alegria. É ou não é? É a mesa, coisa boa. Muitas coisas boas que a pastora tem ensinado aqui na igreja desde que chegamos, é a questão da mesa. A mesa é um lugar tão precioso, tão especial, de cultivo, de alegria, que você não precisa de dinheiro. Você precisa de cultivo, de vida. Jesus falou, olha o conselho do Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 6, verso 19 e 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Porque o tesouro da terra o ladrão rouba. Juntamento de coisas a traça come. A casa, a ferrugem corrói tudo.
Se você põe a sua alegria em uma pessoa, a pessoa não dura para sempre. Tudo aqui passa. E uma das características de Hebreus 11, principal, é que ela fala assim, que todos eles viveram como peregrinos na terra. Nós somos peregrinos aqui, sabia, gente? Sim ou não? Você é de passagem, eu sou de passagem, estou passando aqui nessa terra. Passagem, peregrinos. E não somos nada, nada. Nós somos partícula de nada. Para que encanar? Para que ficar angustiado, estressado, preocupado, que nem doido, querendo fazer as coisas funcionar? Lógico, vai na normalidade, tudo mesmo tem que funcionar, mas aquilo não precisa te deixar atribulado, porque Deus, em sua graça, fala para você: meu filho, minha filha, eu tenho coisa superior para você. Amém? Superior. Ele já nos deu o descanso. Ele nos deu o descanso. Então, famílias que permanecem unidas entendem que o maior patrimônio que nós temos é o Senhor Jesus e a fé. Porque o Senhor Jesus, quando é o nosso maior bem, nosso maior patrimônio, tudo vai bem. Quando Ele não é, tudo vai mal. É assim que funciona, às vezes. Quando tem Jesus, tudo vai bem. Você tem uma família, tem filhos, tá? O que é que um vai ser? Um vai ser professor, outro vai ser dentista, outro vai ser assistente social, outro vai ser médico, beleza. Lute para que isso aconteça. Mas eu e você, antes de tudo isso, precisamos orar e que a família tenha o maior bem, a fé. Porque quando um dia o médico não for bem, ele vai ter Cristo para ajudar. Um dia, quando o professor lá não vai estar bem, Jesus vai ajudar, a fé estará em ação. Um dia, como o dentista lá não for passando por dificuldade, a fé vai socorrer. O dia, quando o filho desesperado com o casamento estiver angustiado lá e tiver tudo indo por água abaixo, a fé vai colocar ele para cima. Porque as coisas não colocarão, os cursos superiores não colocarão, nada deste mundo vai colocar, mas a fé, ela é o maior bem, porque ela tira a gente de toda a situação e nos coloca em pé. Nas tragédias, é a fé, não é o seu diploma que vai te colocar em pé, e nem o diploma do seu filho ou da sua filha. Que vai te colocar em pé vai ser Jesus. No último dia, no último suspiro, não são diplomas, não vai ser o dinheiro, não vai ser a posição na cidade, não vai ser o que você tem, não vai ser a sua empresa que vai tirar e vai dar esperança, mas vai ser Cristo Jesus, que vai tomá-lo pela mão e dizer: venha, meu filho, que agora você vai ter algo superior para você. Amém? Sabia disso? Vai ser Jesus. Por isso que ela é o maior bem que a gente tem, e a gente cultiva. Eu quero deixar como legado, e ter para mim, não só deixar para o legado, né? A gente tem muitas essas coisas, essas palavras de: vou deixar para o meu filho, vou deixar para minha filha. Tá bem, vai deixar, mas você tem que ser. Eu também quero para mim. Você quer para você? Pois é, e você precisa deixar. Quando você ser, aqueles que estão à volta de nós vão querer ser também. A gente não deixa legado como uma escritura. Você não deixa legado de fé passando a escritura para o filho ou para o neto. Isso não existe. Você deixa legado de fé com sua vida. Com a sua vida. Sabe como o evangelho mais cresceu no mundo? Com os mártires. Às vezes os imperadores diziam assim, os generais diziam assim: vamos matar aquela pessoa porque ela está fazendo arruaça aqui em Roma, porque está pregando Jesus, mata ele. Aí chegava o imperador e dizia: não mata não, porque para cada um que mata, nasce 50, porque o sangue deles brota. Matar é a pior coisa que você faz. Quando você mata, você tem mais 50, né? Fica disposto a morrer por aquele. Ele não deixava matar não. Sabia? Essa é a maior coisa. É o maior bem que a gente tem, né? na família, quando passamos por tribulações. E a gente passa tribulação como família, não é?
Às vezes casas grandes são vazias de amor. Não existe. Se não tem Deus, não tem nada. Eu lembro quando a gente era pastor lá em Guarapuava, a gente morava numa rua, que do outro lado da rua, mais ou menos assim à direita, estavam construindo uma mansão, né? Você lembra? Mas, gente, uma casa. Pensa na casa maravilhosa, multiplica por 10. Demorando para construir, porque cada dia chegava uma coisa diferente. Era piso aquecido, e assim vai, muita coisa. No meio da construção, quando quase inaugurando a construção, aí ficou uma placa lá, vende-se. Aí falou, por que está vendendo essa casa? Aí depois descobrimos, o casal separou. Casa linda, sem amor. Serve para quê? Não serve para nada. Faltou o quê? Faltou o principal, né? Faltou Jesus. Porque onde tem Jesus, a gente se liga. Quando não tem Jesus, a gente se perde. A família, a gente tem que ter Jesus para nos ajudar em toda e qualquer tribulação, porque a gente passa por tribulação. Não é verdade, gente? Outra, a gente lembra a Aninha e a pessoa que foi fazer missão lá em Passo de Torres, tem um casal muito querido, um casal crente muito querido. Os seus filhos adultos, um morreu de câncer, depois de alguns anos o outro morreu de câncer também, não foi? 2 filhos adultos, os únicos filhos dele, dois homens. Um morreu de câncer, casado, o outro depois, câncer também morreu. Ficaram sozinhos, acho que tem um neto, tem as esposas, não sei, deve ter. Mas eles falaram, Deus tem algo superior para mim e para eles. E eles se desesperaram? Não desesperaram. Ficaram tristes? Claro, é claro que sim. Mas transformaram a casa deles num base de missão. Amém, gente? Base de missão. Então, quando a gente tem Jesus, passa por tribulações, mas tem Jesus. E olha, uma última coisa é que quando a família permanece unida, ela sempre vai manter a esperança acesa. Lá no verso 39 diz assim a Bíblia, ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, contudo, não viram a promessa, mas ficaram firmes. Aqui esse versículo aqui mostra que muitos daqueles homens e mulheres ali, que viveram pela fé, receberam o que Deus tinha para eles, mas na sua vida de alegria, de fervor, de fé, porque a esperança deles estava além da circunstância presente, não estava aqui no presente. A fé daquele povo estava em Deus, porque eles estavam crendo sempre que neste mundo passariam por muitas coisas, mas Jesus estava com eles. É assim que Jesus falou em João capítulo 16, versículo 33. Diz assim a Bíblia: no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha só, vocês têm aflições, irmãos e irmãs? Tem tribulação? Mas, diz a Bíblia, tenham bom ânimo. Eles vão vencer o mundo e vocês também vão vencer o mundo. A gente vence, passa por tribulação, passa dificuldade, passa tantas coisas, luta e vai, mas a gente vai vivendo com alegria em Jesus, deixando a fé sendo praticada por nós, desenvolvendo a nossa vida de fé sempre, porque Jesus está sempre conosco. Ele falou, no mundo vocês terão aflições, mas não ficam desanimados, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo também, e vocês também vencerão o mundo. Nós somos vencedores por causa de Jesus, e Ele nos dará sempre a força necessária, não é verdade? Sempre aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos, Ele sempre nos dará. E a nossa casa tem que ficar ali firme, firme em Jesus sempre, com Ele. E aqui, o último verso de Mateus 7, 25, é aquele texto que Jesus fala quando a gente constrói nossa casa. E Ele fala assim, aquele que constrói a casa sobre areia, é aquele que não anda comigo. Mas aquele que anda comigo é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. O que acontece? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e os ventos bateram naquela casa, mas ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Amém?
Sua casa está sobre a rocha, será? Se não estiver, faz um fundamento novo. Nunca é tarde não, viu? Porque as famílias firmadas em Cristo podem até ser abaladas por alguma situação ou tribulação, mas as situações e as tribulações não nos destruirão. Porque nada destrói o Filho de Deus, a filha de Deus. Nada. Sabia? Nada destrói. Porque a gente sempre vai estar em pé por causa da sua presença. Amém, amados? Não é assim que Deus faz com a gente? Ficar firmes. É sempre ficar firme. Fique firme. Quando vem alguém passando por tribulação, eu sempre falo isso, fique firme. Eu sempre digo isso, fique firme. Fica firme. Gosto do Winston Churchill, lá da Inglaterra, quando eu estava da situação da Segunda Guerra Mundial, estava os aviões lançando bomba embaixo, em Londres, na Inglaterra, mandando ver, e aquela pressão para ele se aliar a Hitler, e ele falou, não vamos nos aliar de jeito nenhum. Nós vamos resistir. E quando a situação ficava feia, a ponto deles desistirem, o Winston dizia para o povo assim, fiquem firmes e sigam em frente. Era isso que ele dizia, fique firme e siga em frente. Foi o homem que praticamente ajudou a vencer a Segunda Guerra e o nazismo. E às vezes quando eu vejo gente assim, tribulada, angustiada, às vezes eu olho, a gente não pode fazer muita coisa, a gente pode orar, amém? Nunca diga a pessoa assim, eu não posso fazer nada, só posso orar por você. Você está achando o quê, abençoado? Orar é muito, ou é tudo. Só posso orar, posso orar. Não, você vai orar. Ora, porque é muito que você vai fazer. E tem gente que prefere orar do que socorrer. Eu conheci gente assim, já li um livro de gente, ele falava assim, eu não ajudava ninguém, eu orava, e falava assim, se você crê, você vai experimentar. Porque às vezes a gente quer ajuda, né? A gente quer o remédio. Não, me dá logo aí o tramadol aí, me dá logo aí o dinheiro, me dá logo os negócios aí. Ele falava, não, eu vou orar. E se você crer, você vai receber. E se você não crer, vai até onde você achar ajuda. Mas ele preferia orar do que ajudar. Ele falava assim, se você for enganchado na minha fé, você vai ter vitória. E aqueles que enganchavam na fé dele tinham a vitória. Fique firme e siga em frente. Às vezes a vitória vem, não é imediata, demora. Às vezes demora. Às vezes não, a maioria das vezes demora mesmo, porque a gente para a gente tudo é demorado, né? 5 minutos é demorado. Mas Deus que demora um pouquinho mais, mas vem, a vitória é certa. Quem crê que a vitória é certa? Crê? Então se você crê, você vai saber. Quem quer ir enganchado na minha fé? Deus me livre, faz isso não. Crê em Jesus, vai enganchado em Jesus, né? Jesus é fiel, amém? A pessoa que está do seu lado decepciona você, mas Jesus nunca vai te decepcionar. Ele sempre estará ao seu lado, sempre, sempre, sempre. Amém, gente? Ele nos dá vitória. Quando você vê alguém que fique firme, ore e siga em frente. Aí a gente coloca o ore como elemento melhor, né? Winston Churchill falava assim, fique firme e siga em frente. A gente diz, fique firme, ore e siga em frente. Vá cantando, louve. Quero orar com você que está passando. O tema de hoje é a família tribulação. E eu vou orar com você, família que está passando por tribulação. Eu sei que tem gente passando por tribulação, né? E nós vamos colocar diante de Deus isso agora. Amém, gente? Deus...